Uhum. A conversa vai... Eu não passo de meio-dia. Tá, Então, vamos nessa. vamos. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, o horário que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Luiz Felipe Guerra, sou aqui do pessoal do Lance e Essa. E vocês estão assistindo o nosso programa chamado do Pitch ao Pix. E o nosso convidado de hoje é Thiago Favero. Fávero. Boa. Thiago Favero, É. daqui do fundo KPTL. E eu vou pedir para ele se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho sobre ele. Bom, Boa, meu nome é Thiago, hoje eu trabalho como analista aqui na Capital, ou KPTL. Todo mundo é Capital hoje em dia, né? Então a gente tem que responder por Capital ou KPTL. Trabalho com inovação já faz 4 anos, já passei pelo chapéu de startupiano, de consultor, de pesquisador e de investidor anjo. Então já tive várias experiências diferentes. Investidor anjo, cara? Hã? Não, investidor anjo eu não fui, mas eu tava junto com o investidor anjo, um cara de Brasília muito bom. Vou falar um pouquinho depois, mas... enfim, passei por bastante coisa para chegar onde eu tô hoje. E tô onde eu queria estar. Então... Boa. Me conta, então, conhecendo um pouquinho sobre você já te vi de outros carnavais. Já. Você estudou economia na UNB. Como é que você veio parar aqui? Boa. Uma história um pouquinho pregressa, que antes eu queria fazer medicina até o final do meu 3º ano. E aí eu desisti no meio, falei, cara, não vou trabalhar no hospital. Vou pra economia, tava gostando de mercado financeiro, tava vendo Billions. Aí eu falei, vou entrar em economia. Vou entrar em economia pra entrar no mercado financeiro. E aí, cara, bem trajetória na UNB, fiz muita coisa. Fui do centro acadêmico, fui da empresa júnior, fiz pesquisa, fiz um monte de coisa. E acabei parando nesse mundo de inovação meio de paraquedas, assim, porque eu tive a oportunidade de estágio com o Rafael Garan. Não sei se vocês já entrevistaram ele, mas acho Ainda não. É um... Cara, foi meu primeiro chefe, assim, um estágio de 4 horas, mas que me introduziu nesse mundo de inovação. Ele usa a persona dele para investir em startups pessoa física. E aí meu trabalho era muito identificar a tese, ir nas reuniões com empreendedores e trocar ideia e fazer os business plans das startups, né? E aí eu entrei, é um cara que eu converso muito até hoje, é meu amigo, vou na casa dele, então um cara muito bom de conversar. Fiquei 1 ano lá, saí para ir para o Distrito, que é uma das maiores fontes de informação desse ecossistema de startups, ainda como estagiário. Aí escrevi o Inside Venture Capital, que é um reporte de investimentos em startups, que mostra os principais dados do ecossistema, de região, que eu acho que é um tema que a gente vai entrar aqui depois, de estágio, de maturidade no geral. E falei com muito empreendedor nessa época, entender tese, e muito fundo para entender por que eles investiram nesses empreendedores. Saí para Álvares Marçal, uma consultoria americana, bem grande, porque eles criaram uma área de inovação, de consultoria para inovação, né? Para scale-ups que querem captar ou querem resolver alguns problemas. E aí era um projeto super legal, estava super animado, mudei para São Paulo, vivi esse mundo de startups de São Paulo e de empreendedores de São Paulo. Foi super bom pro meu amadurecimento pessoal e ver um pouco do outro lado, como é que você como consultor ajuda uma startup a crescer e a superar certos desafios. Acabou que essa área acabou e teve um redirecionamento global da Álvares mesmo, de acabar com algumas áreas que não davam dinheiro. E aí eu acho que até um tópico legal da gente falar depois de corporações e inovação e como elas veem esse ecossistema de startups. E eu saí para uma startup que a gente fez um projeto, que fez uma captação grande. Fiquei na área de strategy lá uns 7 meses, mas aí saí para VC nessa oportunidade na Capital para voltar para Brasília. Não era meu primeiro plano voltar para Brasília, mas depois eu posso entrar um pouquinho mais porque isso fez sentido. E hoje eu estou aqui, onde eu sempre quis trabalhar com VC, sempre foi o que eu queria fazer, mas eu acho que esse trabalho pregresso de estar do outro lado, tanto do lado como consultor, quanto pesquisador, quanto estar dentro de uma startup, me ajuda melhor a encontrar boas teses e por que eu vou investir nessa empresa, né? Por que eu vou trazer essa empresa para um fundo igual a KPTL. Então, hoje eu estou aqui em Brasília, fico lá no BRB Lab junto com você. É um espaço maneiro, né, cara? É um espaço maneiro, Acho que pode ser até mais usado. Convido a pessoas que têm startups que já estão num estágio que podem ser investidas a ir lá na minha sala. Eu fico no 2º andar e é super aberto para todo mundo. Então, vale falar também. Vamos chegar nesse ponto também. Boa, legal. Então, vamos lá. Estagiário lá com o Rafael Garan. Vamos entrevistar o Rafael Garan. Daqui a pouquinho a gente vai chamar ele aqui. Boa. Consultor. Depois foi para... maneiro. Eu gosto muito da Distrito, cara.
particularmente. Sou muito fã. Conheço a galera de lá, É. são meus amigos pessoais, e é um pessoal que trabalha muito bem Bom, mesmo. os materiais da Distrito vão desde o mapeamento do ecossistema, usei muito, né, o mapeamento do ecossistema de Energy Techs lá. Então Isso, super explica, legal o projeto. e não é só um mapa. Você pega um mapa, antes do mapa diz, por que esse segmento, quais são as áreas, quais são as aplicações, cases de sucesso. Aí mostra o mapa das startups, enfim. Eu acho que é assim como você botou aqui, né, o Insight Venture Capital, esse material eu nunca li. Se eu li, eu passei batido por ele. Mas todos os materiais da Distrito, né? E aí todo mundo que estiver assistindo, busque no Google aí, É muito Distrito, legal qualquer mesmo. material da Distrito é massa. Eu já me aventurei muito lendo esses mapas de outros segmentos. Então, assim, para ver boas práticas, por mais que eu seja do segmento de energia, Uhum. eu via o que o pessoal de educação está fazendo, o que o pessoal da indústria está fazendo, o pessoal de logística está fazendo, para ver se tinha alguma aplicação Legal. da minha startup naquele momento, dado outros segmentos. Fintech, então, é cheio. É Então, cheio. você vê várias boas práticas de fintechs. O que a gente fazia lá na época, pelo menos que eu estava em 2021, a gente tinha uma pessoa dedicada para Venture Capital. Eu acho que esse é o grande diferencial do distrito. A base de dados é nossa, e é uma curadoria nossa, de todo dia estar olhando investida, olhando novas startups para adicionar no banco de dados. Tinha uma pessoa dedicada a Venture Capital, a Fintech, que era um segmento que todo mundo gosta de ler. Uma é dedicada a Health, que na época tinha bastante startup de Health voando. E era isso. E aí tinham várias pessoas que revezavam em outros setores. HR Techs, Agritechs a gente fazia direto. Energy foi um projeto bem complexo na época, esse mapa de Energy. Então, e a gente se revezava, né? Então era um time júnior, mas um time muito bom. Muito, muito Muito bom. competente. Nem parece que era trampo de júnior, assim, a galera A que... gente tinha o pessoal apoiando, os sêniores apoiavam muito a gente de cima, né? A gente fazia um trabalho mais de formiguinha e de escrita, mas a gente tinha um apoio muito, muito forte do time mesmo. O distrito tem uma... A ideia como é construída a empresa, por ser uma startup que está escrevendo para startups, eles têm são caras que já fizeram exit, são caras que investem em startup, então eles já têm uma experiência bem relevante, estavam sempre apoiando a gente em todos os mapeamentos. Então era bem interessante. E no início da jornada como empreendedor, é muito importante você... Para quem é empreendedor de primeira jornada, por exemplo, que é o meu caso, você tem que estar munido de muita informação. Então, seja no benchmarking, no seu networking, ao material do segmento, eu atendo micro e pequenas empresas. Então, database lá do Sebrae, todos os conteúdos da Fibra, do meu segmento, do varejo, associações, por aí vai. Como que roda uma startup é muito importante. Eu sempre consumi muito conteúdo do pessoal da Distrito. Eu lembro Legal. que tinha uma outra galera também, que é o pessoal da Liga Ventures. O pessoal da Liga eu conheci até 2 pessoas que trabalhavam lá. Eles tinham um produto até de mapeamento interessante, você podia cadastrar sua startup lá, e já tinha mapas automáticos. Eu não sei se a base de dados é deles, quando eu não trabalhei lá, mas a gente tinha bastante contato também, trocava bastante Então, ideia. para a galera que quer empreender, consumam conteúdo da Distrito, Boa. continuem lá. E a tendência é só melhorar, né? Porque a base de dados, quanto mais dado, mais relevante vão sendo os insights ali. E aí, foi para consultoria, trabalhou com inovação e etc. E daí, quando, de repente, está aqui em Brasília. E aí eu queria entender, assim, o que te fez, né, teve lá a consultoria, participou com o Garan na Distrito, consultoria, trabalhou com inovação, o que te fez transicionar, né? Como que essa jornada te ajudou a transicionar para o Venture Capital? Boa. Desde que eu entrei na Garan, VC surgiu como uma oportunidade para mim de carreira. Como eu te contei, eu tinha a ideia de ir para o mercado financeiro em algum momento. Eu sempre gostei muito de finanças, sempre fui um cara muito estudioso, enfim, gostava de ler mercado, gostava de acordar todo dia, ver variação do dólar. Era meio maluco. Pandemia, a gente ficou meio maluco, né, no geral. Eu acordava todo dia e ficava estudando finanças. E a oportunidade da Garan foi meio do nada, mas me introduziu um segmento diferente. Porque o VC é mercado financeiro, querendo ou não. Você está olhando empresas com o intuito de comprar parte delas e depois ter uma saída e ganhar dinheiro, né? É um ramo de mercado financeiro. Mas é um ramo diferente, porque você precisa de habilidades de soft skills muito, muito, muito mais apuradas que um analista de um banco, por exemplo. Porque no final você está investindo em pessoas. E você está ouvindo ideias que podem ser transformadoras em algum aspecto, pessoas que estão querendo mudar o mundo em algum aspecto, e me pareceu muito mais
tátil do que eu ficar olhando o número na planilha. A gente tem a parte de planilha pesada, e você tem que ser um bom financista para você ser um bom analista de venture capital e depois um gestor, enfim. Mas a parte soft, ela me pegou muito, porque você acorda todo dia falando, cara, preciso achar boas ideias para ser investidas, porque elas merecem ser investidas, porque elas têm o potencial de melhorar a vida ou a cadeia de valor, enfim, que agrega algum valor para a sociedade, mais do que um mercado secundário de ficar tradando ação, enfim. Não que seja ruim, é uma história muito boa, mas vai de cada um. Acho que eu fui induzido por esse primeiro estágio e fui picado por um mosquitinho que gosta de trabalhar com inovação. E aí parou de fazer sentido trabalhar com outras coisas. Foi muito rápido, mas... E é interessante, né? Porque, por exemplo, aqui em Brasília são poucos fundos de investimento. Tem uma gestora, a Cedro. A Cedro. Isso. Mas já teve a Polaris também, como um fundo de investimento. Sim, tem a pessoa da Moai também. Moai, tem o pessoal exatamente. que... E a Moai Investimento, que é lá do Renato Santos, que é outro que eu devo trazer para cá também. Sim. Não a Moai Ecossistema. A Ventures, né? A Ventures, exatamente. Então, e o Rafael, eu lembro de quando eu comecei a pensar na ideia de empreender, ele circulava muito o ecossistema da Cotidiano. Então, e aí aproveitando assim, como é que você vê, voltando para Brasília, como é que está o ecossistema hoje? Boa. Né? Como é que, o que você vê de o que está rolando, por que existe essa movimentação aqui em Brasília, tem startups já grandes, né? Então, tem Origem, tem Ribbon, Zapay, Loquin. Pessoal da Med Preço, tem um pessoal legal, Então, quem que são essas startups? O que está acontecendo no ecossistema e por que você está por aqui? Boa, legal. Eu trabalhei no último ano no Cubo, o Cubo Itaú, em São Paulo. E é muito legal entender como um ecossistema de startup ele vai se alimentando, porque o Cubo é um case bem legal que eles conseguem agregar investidores com aceleradoras, com investidores anjo, com as startups mais early stage, menos early stage, eles têm startups de todo jeito e os empreendedores se ajudam. Eles têm uma rede muito forte, são patrocinados por um gigante que é o Itaú, que acaba bancando o espaço, mas que fomenta muita coisa ali dentro e facilita muito para as startups que estão ali. Tem mais de 800 startups, acho que é por dia, que tentam inscrição para o Cubo e tem um processo seletivo bem crível para... Tem um crivo muito forte, né, do Cubo para poder selecionar as startups que podem estar ali. Então, lá é muito legal. E aí... Claro, só para fazer esse parênteses, o Cubo, para mim, é o ecossistema mais rico de startup do Brasil. Eu concordo com você. Como alguém que ficou lá um ano, é muito legal. É incrível. Toda vez que eu passo por São Paulo, eu tento passar por lá. É incrível mesmo. Imagina um prédio de 17 andares na Vila Olímpia. 17 andares, sei lá. São 13 andares. Aqui tem 3 andares. 3 andares, com andares temáticos. Então tem fintech, tem 50, 60 startups de fintech lá dentro. ESG. 50, 60 startups, ESG. E é muito legal porque, por exemplo, eu ficava no andar de health, né? Eu trabalhava na FIBO. E era o mantenedor do espaço era sempre uma empresa grande do segmento. Amém. Então, na época, acho que era a DASA, quando eu estava lá, depois mudou. Mas é sempre alguém grande do segmento. O fintech vai ser o próprio Itaú, né? Enfim, então é bem legal. E tem ali em o Cubo e tem o Instituto Caldeira, também no sul. Você já foi? Eu conheci pouco. Eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a conhecer o espaço. É um cubo para baixo. Assim. E São Paulo tem vários microcubos, né? O próprio distrito é um hub que tem várias startups ali dentro. São vários hubs. São vários hubs. O Cubo é só o ápice, talvez, porque tem o Itaú por trás, que patrocinando faz uma diferença. Mas tem muitos hubs de inovação em São Paulo que é uma fase que o empreendedor, se ele tiver num espaço desse, ele é muito privilegiado. Porque ele está em contato direto com todo mundo. E às vezes o cara do lado dele captou um cheque com um fundo tal, e aí já apresenta. Tem happy hour todo dia no Cubo. Tem cerveja de segunda a sexta no último andar, de graça, que as pessoas vão lá para se conectar. Jogar ping-pong e sinuca. E adoram a sinuquinha. E se conectar. Assim, e acho que faz muita diferença. E eu vejo agora em Brasília, nesse um mês que eu estou aqui agora, que falta. Óbvio que falta. A gente tem o espaço do BRB Lab, que ele é um espaço muito legal e ele poderia ser mais bem frequentado. Eu acho que ele está mais frequentado do que era antigamente, mas ainda pode ser mais, tanto lá quanto o outro lado, no Sebrae Lab.
E faz muita diferença. Quando a gente olha para outros polos, Curitiba, Florianópolis, Recife, Salvador, que saem startups grandes e startups mais bem estruturadas, você vê que tem hubs de inovação que começaram um trabalho de amadurecer os empreendedores para poder chegar num estágio que ele pode ser investido. Então, faz muita diferença. E eu vejo que falta. Aqui em Brasília, se a gente pensa o ecossistema, vocês devem ter entrevistado já 90% do ecossistema, sei lá, ou a caminho disso. Tem poucos investidores anjo, tem poucas aceleradoras, tem poucos hubs, e poucas startups frequentando espaços que poderiam ser formas de você fomentar ideias novas. Cara, eu falo muito isso, assim, às vezes a diferença da tua empresa tá num café que você tomou numa tarde, conhecer alguém que você não conheceria por estar lá, e o cara gostou de você e pode te investir para frente, ou pode te conectar com um investidor amigo dele, ou pode te conectar com um cara que vai virar teu sócio no futuro. Então, esse mundo de presença, ele faz muita diferença, querendo ou não. E o Cubo mostra muito isso. Muito. Toda vez que eu vou no Cubo, eu saio com alguma coisa. Eu nunca saí de mão abanando lá. Nunca. Contato com parceiro, amigo... oportunidade de negócio, sempre assim. Eu sempre sentei à mesa com alguém depois de uma visita no Cubo, sempre. Até arranjar trampo para amigo, eu já arranjei lá. Eu também. Então, assim, é muito facinho. Esse é o benefício de você ter um ecossistema que ele que tá pulsando, sabe? E outras, tipo, Cubo Jobs que eles têm. Então, quero trabalhar numa startup. Como é que eu faço? Vai lá no site do Cubo de vagas e vai abrir. Tem X vagas para o comercial, X vagas para o financeiro. Então, isso... além de ser um gerador de emprego e renda que ajuda o ecossistema local, quando você tem esses hubs bem estabelecidos, você melhora a mão de obra local. Né? Porque as startups, acho que estão fora do eixo Rio-São Paulo, elas têm uma dificuldade de mão de obra. Exatamente. Você tem pessoas menos qualificadas pela natureza e pela renda do lugar mesmo, para formar um time excepcional para poder você chegar no jogo de Venture Capital ou no jogo de, enfim, qualquer jogo que você queira jogar, né? Porque você jogar o Venture Capital, você jogar o Venture Debt, você jogar a aceleração e depois não captar mais e quero só crescer, chegar no IPO. São todas formas de crescer, e não tem uma forma errada de crescer, mas é só nesses ecossistemas que você descobre qual que é melhor para você. Então... estudamos os dois na UNB. Sim. É natural que, cursos fortes como o nosso, o cara forma, ele vai buscar uma oportunidade de maneira de trabalho. E Brasília, normalmente, não é sexy ao ponto de conseguir reter um talento aqui. Então, naturalmente, o pessoal vai para São Paulo. Você fez engenharia ou fez economia? Os seus amigos, a maioria deve estar em São Paulo. Os meus estão. Exatamente. Então... Então, ter um ecossistema, e é por isso disso tudo aqui, Sim. Que a gente fortalece, quer continuar, é um movimento. A gente continua fortalecendo o ecossistema para que tenha cada vez mais jovens que se interessem em empreender, investidores que queiram investir e pessoas interessadas em formatar esse ecossistema para juntos reter talentos, desenvolver a nossa economia aqui. Legal. Então, assim, olhando então, né, local, regional, local Brasília, regional Centro-Oeste, como que você vê o desenvolvimento dessas startups hoje? Startup que você conhece. Boa. A gente tem cases bem legais saindo do Centro-Oeste. O pessoal da Ribbon, acho que é um case de sucesso absurdo. A Origem, eu tenho acompanhado mais de perto também, não pela KPTL, mas tenho amigos que trabalham lá e eles têm crescido bastante, têm batido as metas e tem sido bem legal. O pessoal da Médio Preço eu conheço da época de Garan, a Configure, tanto KPTL quanto Garan. Então, algumas startups de Brasília que até saíram daqui, né, conseguiram entrar em outros centros, mas que conseguiram montar times bons e conseguiram crescer, mas ainda é muito incipiente. Eu olho para outros centros hoje. Curitiba é o segundo estado que mais tem volume investido no Brasil, mais do que Rio de Janeiro. Então, é São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Florianópolis, se eu não me engano. Então, você pega Curitiba e Florianópolis, são centros fora do eixo, né, Rio-São Paulo, mas que conseguiram desenvolver. E eu acho que muito disso vem da base mesmo, de você ter pessoas interessadas, pessoas que foram fomentadas a empreender, pessoas que querem ser investidores anjo e pessoas que querem trabalhar com VC, pessoas que querem olhar para a inovação e falar, cara, aqui tem alguma coisa. Eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande por ter esses recursos públicos, a gente está do lado do que poderia ser algo muito grande. Tem gente com muito dinheiro aqui, mas que não
não sabe. Não sabe o que é uma startup, não sabe que poderia fomentar, às vezes, uma ideia muito legal, ou até uma startup que poderia resolver o problema do próprio negócio dele. Né? Às vezes um advogado, um médico que vai olhar a clínica dele poderia ter uma startup para resolver esses problemas de gestão. Então, acho que falta conhecimento de base. Acho que em Brasília é bom e ruim a gente estar perto do público, né? Porque acho que muita gente de economia, por exemplo, vai para o serviço público. E isso é ótimo. Você precisa ter pessoas boas no serviço público. Mas a mão de obra que quer ir para outros caminhos, principalmente no nosso ramo, acaba indo para São Paulo por ser o maior centro, sabe? Eu estava lendo até hoje de manhã um reporte da Distrito. 81% do volume investido em startups no Brasil em 2022 foi em São Paulo. 81%. E aí os outros centros que eu falei, Curitiba, Rio de Janeiro, Florianópolis, captam parte desses 20%. Mas você olha para Brasília, ainda é quase relevante estatisticamente em termos de volume, né, investido. E número de rodadas também. Então, falta. Agora, o caminho para a gente começar a melhorar é isso aqui. É um podcast para que a gente falar sobre incentivar pessoas a empreender, porque tem pessoas olhando para o Centro-Oeste, eu acho que isso é importante. Você tem fundos regionais que olham para o Centro-Oeste, você tem fundos, gestoras de Venture Capital que estão começando a criar fundos regionais para olhar para diferentes partes do Brasil. O Nordeste tem fundos regionais, o Espírito Santo tem fundos regionais, o Sul tem fundos regionais. O Centro-Oeste é para ter fundos regionais e está em conversas futuras para ter fundos regionais de diversas gestoras. Então, mas para olhar para os fundos poderem ver que tem dinheiro que vale a pena ser aplicado aqui, precisa desse trabalho de base. E eu acho que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Bom, é o trabalho de base. A gente vive hoje a gente está chamando aqui de um segundo movimento. Então, na época que teve que a Cotidiano nasceu, foi ali 2013, 15, entre 13, acho que foi 15, a época que eles lançaram a Cotidiano. Foi muito importante para o ecossistema ter uma aceleradora local, né? Então, a Cotidiano já acelerou dentro dos programas deles lá mais de 200 startups. Nos batches, né, nos camps, foram 60 startups. A minha startup, a do Guto, foi acelerada lá, a do Hugo. A galera que formatou esse podcast aqui já esteve nas cadeiras da Cotidiano. Legal. E a gente entende que eles tiveram e eles têm um papel muito importante enquanto aceleradora nascida aqui, criada por brasilienses, inclusive, sim. que vieram do ecossistema mais corporativo. Então, a galera que veio de empresas de tecnologia, conseguiu fazer uma grana, viu que tinha uma oportunidade de recurso em Brasília. Startups que estavam nascendo, pegaram o know-how lá dos Estados Unidos. O Henrique foi acelerado pela 500 lá. Legal. É uma aceleradora igual a Y Combinator, né? Então, são as duas maiores. E trouxe o método aqui para Brasília. Então, depois, a gente teve a pandemia. Então, ali em 2020 e 2021, deu uma esfriada. E você tá agora, um pouco antes, estava conversando sobre o impacto que teve 2020 e 2021 no ecossistema de startups. Quando pós-pandemia, a gente começou a visualizar como uma oportunidade. E aí, um pouco antes, também estava conversando sobre inovação em corporações. Né? A Cotidiana acabou indo para esse viés. Continua com o know-how de acelerar, mas agora eles aceleram times. A Apollos, final de 2022 e início de 2023, a gente foi acelerado pela Ambev. Legal. Então, tem a Ambev como uma demandante, né? Ela tem metas de sustentabilidade, a gente entrou numa aceleração de sustentabilidade. No meio vem uma consultoria, no nosso caso foi a Quintessa, e aí a Apollos e outras 8 startups, foram 9 startups, foram desenvolvidas pela Quintessa para resolver problemas de um grupo de empresas. Tá. Então, não deixa de ser um processo de inovação, né? Foi uma captação, um modelo de inovação para dentro da Ambev, mas já não foi a Ambev que foi lá e selecionou a gente direto. Sim. Normalmente, o que a gente tem visto que é o que está acontecendo com a Cotidiana agora, ela vem com uma intermediária. A Neo Ventures faz isso também. Open Innovation, no geral, você tem várias formas de fazer. As companhias maiores, elas olharam para esse mundo de startups e falaram, cara, tem uma oportunidade aqui. Só que poucas sabem jogar, de fato, o jogo da inovação. Poucas sabem. Elas abrem áreas de inovação, achando que vão ser um braço de receita para a empresa, e talvez um dia seja, daqui a 20 anos.
Porque não é uma coisa que dá resultado imediato. E é claro, a gente sabe os números de startup. A maioria quebra. Se você... Tem várias formas de você trabalhar com inovação dentro de uma corporação. Você pode criar um hub de inovação, uma incubadora dentro da empresa e tentar trazer startups para solucionar problemas da própria companhia ou agregar no serviço que a companhia vende ou nos produtos que a companhia vende. No caso da Ambev, por exemplo, é a Ambev Tech. É a Ambev Tech. E a Ambev Tech criou o Zetec, que é o fundo, o Corporate Venture Capital da Ambev. Então, algumas empresas, além do Open Innovation tradicional, que é esse contato, elas criaram veículos de Corporate Venture Capital. A Renner tem um veículo forte, a Vivo Ventures tem um veículo bem forte. Copel. A Copel. E o BRB criou o veículo que é o que eu trabalho hoje, né? Eu não sou do BRB, eu sou da Capetelli, porque o BRB fez uma forma diferente. O time não é interno que cuida do veículo de investimento do BRB. Eles fizeram uma licitação para uma gestora e a Capetelli ganhou essa gestora junto com a Bossa Nova. Então, a gente é gestor do fundo e a Bossa Nova é um consultor do fundo. Então, a gente trabalha em conjunto para trazer esses investimentos para o BRB. A gente vai aprofundar nesse papo daqui a pouquinho. É o próximo tópico aqui. Legal. Eu estou no tópico anterior, de desafios e oportunidades. A gente estava falando que o ecossistema precisa ainda estar numa crescente, que tem o BRB, tem o Parque Tecnológico, tem startups que já são referência, etc. O que você visualiza hoje, sei lá, os principais desafios, as principais oportunidades dentro do ecossistema empreendedor de Brasília? Legal. Alguns centros, por exemplo, o Goiânia tem saído mais startups prontas para ser investidas do que Brasília. Mas eles focam muito em agro. Você vê as teses de Goiânia, a maioria são fortes agritechs que a gente tem. Curitiba acaba olhando muito para a fintechização. Você tem muitas fintechs olhando para diferentes setores, mas sempre fintech. Tem saído outras coisas legais, mas é nicho. Então, eu vejo alguns centros que tiveram essas especializações de tese, e aí eles fomentam muito essas teses específicas. Mas não tem uma forma certa de fazer, honestamente. A gente vê Recife, Salvador, que são duas capitais do Nordeste que estão saindo muita startup legal, boas investidas. O Recife, por exemplo, tem o Porto Digital, né, que é um parque tecnológico enorme. E a gente, com esse projeto do Parque Tecnológico de Brasília, é um começo. Mas é um trabalho de base, no sentido de você precisa de... Cara, uma aceleradora é ótimo, mas você precisa de 2, você precisa de 3, você precisa de 4 aceleradoras. Você precisa de investidores anjo fazendo o começo da escadinha das startups, porque você é empreendedor. Cara, o empreendedor no Brasil, ainda mais quando trabalhar com tecnologia... Hoje ele é pouco instruído, ele não tem base, ele vai se apoiar em quem? E é muito difícil empreender no geral, porque você não vai ter uma renda clara para você, todo mês entrando, você vai ter que abdicar de muita coisa. E eu acho que Brasília, como você tem a questão do concurso público, que é algo muito atrativo, por que eu vou empreender e viver no mundo de startup, que eu vou me ferrar todo dia, trabalhar final de semana, se eu posso fazer um concurso público e tá tudo bem? E não é problema você fazer um concurso público, os incentivos são muito altos. Mas eu acho que você precisa criar incentivos para você ter mais gente trabalhando com empreendedorismo digital aqui em Brasília. Você tem algumas iniciativas, tipo o Softex, tem o parque da UNB, né, o CDT, que saem algumas coisas interessantes, mas ainda é pouco. O pessoal da FAPDF também investe em algumas iniciativas legais, o Sebrae Lab, enfim, tem alguns players que são interessantes para esse começo de jornada, mas falta ainda, talvez, conhecimento. Tipo, se você é um estudante da UNB e você foi estudante da UNB, a maioria vai entrar no mercado tradicional por ser uma mão de obra qualificada e que tem boas empresas querendo pagar bem. Para você empreender, você tem que ter algum estalo. E é difícil ter esse estalo se você não tem pessoas falando sobre isso. E eu acho que o que tem que ter, para começar, é mais gente falando sobre isso. Aqui vocês estão fazendo um trabalho bem legal da gente começar a fomentar, falar sobre tecnologia, startups e inovação dentro do DF. Mas ainda seria ótimo se tivessem 2, 3, 4 de vocês. Eu acho que falta isso, sabe? Eu vejo isso e outros centros têm. Boa. Eu vou compilar aqui, então, né? Desafios. Quais são os principais desafios? Hoje eu concordo com todos eles, tá? Mais gente falando sobre isso. É o primeiro, né? A
é tipo um awareness, é um saber sobre o que está rolando, né? Tem um outro podcast que já existe há mais tempo, que até mudou de nome, que era o Doutor Startup, que é do Saulo Michilis, advogado, inclusive, da Polos, de várias outras startups conhecidas Legal. também, da Origem, já foi. Que ele começou falando sobre startup, como doutor startup, conhecedor do ecossistema, e agora ele chama Rainmakers. Ele chama a galera que é tipo, já empreendedora zona, então, e é muito legal. Eu assisto direto os episódios dele. Ele chamou esses dias o Walter Longo, um conhecedor de ecossistema, de tecnologia, de inteligência artificial, e junto ele estava entrevistando. O Saulo era o co-host, era o Bruno Ladeira, que é do Portal de Compras Públicas. Então, assim, são 3 empreendedores ali de 40 a mais, né, grandes empreendedores referentes no mercado, que é legal. A gente, como iniciante dessa jornada, olhar assim, caramba, os caras construíram em Brasília um negócio de tecnologia, fala sobre inteligência artificial. Tem gente em Brasília falando sobre tecnologia de ponta. Então, ter mais gente falando sobre isso, né, conhecimento, mais aceleradoras é o segundo ponto, aceleradoras, incubadoras. Sim. A gente nasceu, primeiro lugar que a Atmos na época, e antes da Atmos ainda, do Alit, foi o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Universidade de Brasília, da UNB, o CDT. Apesar de ser muito básico, né, aos meus olhos, aos olhos dos meus sócios também na época, foi muito importante para a gente estar em um lugar. Então, eu falava, não, eu apresentava para cliente, na época de prospecção, não, a gente está sendo incubado pelo CDT, da UNB, Faz etc. muita diferença. Faz diferença. Esse selo faz muita diferença. Era um selo que era bobeira, mas alguém, né, da universidade, do ecossistema. Eu lembro que eram 3 pessoas na minha banca. Era uma professora de engenharia, um professor de economia e um empreendedor. Então, eram 3 que compunham a minha banca, me avaliaram e eu falava, não, pode botar eles para dentro, porque enfim, tem muita oportunidade. E investidor anjo, é muito doido, pô. Tem muita gente com dinheiro aqui, só que o risco é alto, né, para o investidor. Brasília, o DF é a maior renda per capita do Brasil. É a maior renda per capita do Brasil, é a maior concentração de renda por pessoa do Brasil. É muita grana. Deveria ser uma fonte de renda para empreendedores, até que para vir para cá. Até para a gente importar mão de obra. Só que esse dinheiro ele tá mal alocado, na minha visão. E esses caras que têm muito dinheiro, eles querem investir em coisas diferentes. Mas não tem. Exatamente. Não tem, hoje não tem. Eu vejo, por exemplo, o pessoal da Blue Bridge, que é lá da Voga, uma movimentação em pegar alguns cases daqui, conseguir investir. Quem que mais tinha que é parecido com o Blue Bridge? Não parecido, mas que não é a mesma coisa, é diferente. O pessoal da Stoic, que eles fazem a boutique de M&A, então de consultoria também. Consultoria também. Então tem uma galera que vem fazendo coisas, né, uma movimentação, trabalhos para o ecossistema de Venture Capital. Mas é engraçado você falar isso, porque, por exemplo, eu conheci o pessoal da Yala, que também é de M&A, eles cresceram, foi para São Paulo. Começaram aqui, cresce, vou para São Paulo. Porque cresceu e lá tem muito mais oportunidade. O que falta para talvez manter boa mão de obra em Brasília, né, que a gente estava falando? É quase uma roda gigante, né? Você tem que ter mais empresas desse tipo, para você ter mais empreendedores sendo investidos ou mentorados ou acelerados, para poder essa roda girar e as coisas começarem a crescer. Mas é muito difícil essa quebra de, vou para São Paulo, vou para São Paulo. É muito difícil. Então, eu concordo e isso é a dor, inclusive, do empreendedor. Sim. O meu mercado ele é grande o suficiente para eu dominar Brasília e ficar de boa aqui. Eu não, naturalmente, vou precisar me movimentar para São Paulo, porque 81% do investimento que foi feito no ano passado foi em São Paulo. Então, esse paradoxo. Mas, eu normalmente vejo eu tendo a ser otimista. Eu também. Eu também sou pra caramba. Eu sou bastante. Então, tem Softec, CDT, tem FAP, tem Sebrae Lab, tem BRB Lab, tem LanceIS, tem Startup, tem Cotidiano, tem o fundo, o FIP, BRB, enfim. Existem hoje vários agentes. Brasil Startup, inclusive a Brasil Startup foi quem disponibilizou esse espaço aqui pra gente. Legal. Então a gente vê agentes individuais do Frois, do Hugo, do Saulo, do André Castro, que eu vou trazer também aqui, que é investidor, o Duda, que eu já entrevistei aqui, que foi nosso investidor anjo, o Renato Santos, Legal. o Rafael Garan.
que fizeram excelentes trabalhos até aqui. A gente precisa, é quase como assim, foi o legado deles. Sim. A gente precisa dar continuidade ao legado deles. Então eu vejo como um copo meio cheio. Né? Eu vejo também. E tá muito melhor do que era 10 anos atrás. Exatamente. A gente é um ecossistema muito novo, É. como Brasília. Você pega São Paulo, é muito tempo já. Com startups que surgiram no começo da época de 2000. O próprio Buscapé, do Romero Rodrigues, é de 99. Né? E foi criado na USP, numa universidade. 4 universitários que conheceram, faziam engenharia, os 4 no laboratório acho que era de mecatrônica da USP. Pra variar. Com certeza. Engenheiro doido. Engenheiro doido, que fez a maior startup do Brasil à época, né? No começo dos anos 2000. Inclusive, é um cara que eu tenho no WhatsApp, é um cara muito bom, assim, de conversar. História fenomenal, assim, tanto como empreendedor quanto investidor. E, cara, o que tá faltando para surgir 4 engenheiros malucos na UNB, que nem vocês, estourar? O que ele teve na época? Na época, nada. Na verdade, nada. No começo dos anos 2000. E eu sinto que vocês em Brasília, quase em 2020, foram o que eles foram em 2000 em São Paulo, que não tem nada. Vocês até têm um pouquinho mais de estrutura, mas assim, o desafio é parecido. O que é Brasília hoje e o que era São Paulo há 20 anos atrás. Bom ponto. Então, Vou entrar para a KPTL agora. Boa. Tá? Foi muito... Eu lembro que eu conversei com o Junqueira, que é outro que eu gostaria muito de receber aqui. Foi a melhor conversa, agora vai estar público e gravado, né? Foi a melhor conversa com o VC sensacional, cara. Que a gente já teve. As perguntas foram inteligentes, ele conseguiu entender o nosso modelo de negócio, ele conseguiu ver o que a gente tinha de diferencial. E também eu falei assim, será mesmo que isso aqui é o diferencial de vocês? Dá uma olhada nessas startups. Ele trouxe... eu fiquei muito feliz em saber que esse tipo de pessoa, né, esse perfil de analista, perfil de gestor, está olhando, trabalhando junto com o BRB, que é um ecossistema que a gente navega. Né? O Junqueira ele tem um potencial forte para ser o meu melhor líder. Ele e o Garan. Eu vou puxar essa sardinha dele também, que é um cara muito bom. Mas o Gustavo Junqueira é um cara sensacional. Assim, as trocas que eu tive com ele nesse pouquinho tempo que eu tive de KPTL, você já percebe que é um cara diferente. E você falando dele um pouco, ele é um dos sócios da KPTL, né? A KPTL surgiu com uma junção da A5 com a Incid do Junqueira, que era de BH, a A5 do Renato Ramalho, e os dois fizeram a KPTL juntos. Hoje com sede em São Paulo e BH, né? A maioria do time em São Paulo, mas com certa presença nacional. Então, a gente tem pessoas em Florianópolis, tem pessoas em Curitiba, tinha pessoas no Nordeste, deve voltar a ter em breve, vai ter presença internacional em breve, e agora alguém em Brasília, eu. Legal. E possivelmente mais uma pessoa também com uma vaga que está abrindo para olhar o fundo de GovTech junto com a Cedro. Mas acho que o que eu tenho visto aqui de KPTL, né, falando um pouco de KPTL, é o Capital. Não posso ficar falando só KPTL, senão o pessoal lá briga comigo. Fala sobre a Capital. Cara, enfim, a gente é um fundo early stage, né, acho que o que é um fundo early stage? Boa. É diferente, é bom diferenciar o que é investidor anjo, o que é pré-seed e o que é seed. A gente é um fundo, em sua maioria, seed. E o seed capital, ele vai olhar uma empresa que ou está com ainda um product market fit a ser validado, ainda com várias hipóteses, mas ainda com uma dificuldade de validação, ou um product market fit já validado que está numa fase de pré-escala. Então, já são empresas ali, em média, tá? Que estão faturando já bem, na casa dos R$100 mil mensais, mas isso não é nenhum tipo de impeditivo. A gente já investiu em empresas com faturamento zero, já investiu, inclusive a Magnamed, que é um case incrível. Mas, em sua maioria, tá? A gente olha empresas que estão numa fase ali de pré-escala, que estão buscando um investimento de 1 a 5 milhões de reais, e é uma tese nossa como gestora, tá? A gente investe 1 a 5 milhões de reais no geral, e a gente gosta de liderar. Então, por que a gente gosta de liderar, tá? A gente é uma gestora de gestão ativa. A gente não abre mão do jeito que a gente gosta de investir, que é investir e estar junto de conselho, de estar junto com o empreendedor ali no dia a dia, ajudando a destravar o que ele precisa. Tem gestoras que têm um perfil de gestão passiva. Você achar boas teses para serem investidas e não faz questão, a gente faz questão. E recebe reporte. Recebe reporte porque é uma característica do próprio Junqueira e do Renato, que são empreendedores de formação e que gostam de estar perto. A gente gosta de acompanhar de perto. E aí é perfil.
O perfil da sua startup que você quer ser investido é um perfil de gestão ativa ou passiva? Eu não sei, quem tem que me responder isso é você. Mas os empreendedores que a gente busca são empreendedores que querem uma gestão ativa, que querem alguém ajudando. Então, a gente não... Isso são coisas que a gente não abre mão. A gente é uma das maiores gestoras do Brasil em número de pessoas, até pela quantidade de veículos de investimento que tem na Capital, né? São 8, 3 ativos hoje, buscando investimento. O BRB, que é o que eu estou mais atuante, o GovTech, que a gente tem junto com a Cedro, e o Floresta e Clima também, que olha para uma parte mais ambiental. E aí a gente, enfim, tem discussões para outros fundos serem levantados, mas isso é futuro. E aí, cara, de capital é isso, a gente está buscando sempre um diferencial. E é importante que você falou do Junqueira, e ele, quando ele está falando com a gente, de como analisar uma empresa, um cara que tem muita experiência, né? Já tem mais de 30 anos de experiência de mercado, tenta sempre achar o diferencial, e o empreendedor ele tem que saber te responder qual que é o diferencial dele. Sabe, se você está numa fintech, por exemplo, por que o Itaú, com o dinheiro todo que ele tem, não fez o que você está fazendo? Por que ele não consegue fazer o que você está fazendo? E você tem que me convencer do seu diferencial. E o diferencial ele não tem que ser tecnológico per si, ele pode ser tecnológico, mas ele pode ser regulatório, ele pode ser um momento, ele pode ser um contrato que você tem de 2, 3, 4 anos com uma empresa que não tem como sair e você só pode sair se for comprado. Isso é um diferencial. Diferencial regulatório. Eu entendo da regulação e eu consigo perpassar certas coisas. A minha tecnologia ela é diferente porque eu tenho um hardware que foi desenvolvido dessa forma que só eu consigo fazer porque eu estudei tal coisa. Fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doc, sei lá. Mas o que a gente busca sempre é um diferencial. Porque e isso não é só como capital, né? Isso é como um investidor de VC no geral, assim. Porque você vai botar dinheiro num negócio que você espera uma escala rápida, se você espera algumas características desse negócio. Você espera que ele tenha um diferencial que sustente ele conseguir chegar em grandes clientes, para você conseguir atingir um volume de receita maior. Você espera que ele tenha boas margens, porque o diferencial, uma margem alta, significa que pessoas estão dispostas a pagar mais caro pelo seu produto, né? Então, tem um diferencial aí. E, cara, VC, como eu te falei, é muito soft skills. É a pessoa, é o cara, é a mulher. Por que é você que está fazendo o que está fazendo? Então, você tem que ser convencido do negócio, você tem que ser convencido do diferencial, você tem que ser convencido do empreendedor. Se essas 3 coisas não andam juntas, e o empreendedor tem que ser convencido por a gente. Né? Por que a gente vai ser o melhor sócio para você? Por quê? Por que você está buscando a gente? Porque dinheiro por dinheiro, honestamente... Tem aí no banco. Tem no banco. Você tem ótimas linhas de crédito voltadas para inovação. Ótimas. Caixa, Banco do Brasil, próprio BRB, você tem. Por que você quer a Capital como sócio? A gente tem 20 anos de experiência de mercado, sócios que têm esse perfil, gestão ativa, tem mais de 20 exits, mais de 110 empresas investidas ao longo dessa história toda. Cara, por que você quer a gente, entendeu? Acho que faz muita diferença. O VC é um casamento, na prática é isso. O empreendedor ele tem que escolher o fundo que faz sentido para ele, e pra gente um cara que, vou pegar o dinheiro e fazer de qualquer jeito. Cara, não é o nosso perfil. E tudo bem. A gente está disposto a perder investidas que podem ser um múltiplo de 100 para conseguir um bom múltiplo de 10 recorrente com empreendedores que são o nosso perfil. E aí é importante o empreendedor entender qual que é o perfil de investidor que ele quer. E a gente, como Capital, deixa bem claro desde as primeiras conversas o tipo de perfil que a gente gosta e como a gente gere as nossas investidas. Eu acho que de resumo de Capital, tem mais coisa, mas eu acho que foi um bom resumo, porque eu vi na prática. Então, a primeira conversa que a gente teve com o Junqueira, e depois a gente ainda teve a nossa, o Junqueira já falou assim, a gente já investiu nessas 3 startups aqui. Quero que você me diga qual é o diferencial da sua startup em relação a essas outras 3 startups. Opa, top. Aí eu tenho o dever de casa, né? Então, eu acho que é muito importante para o empreendedor, é até legal, porque a depender do momento que o empreendedor tiver, tem muita startup nascendo. Então... eu acho que até vale, vou interromper um segundo, que eu acho importante. A maioria das startups que a gente investiu foram depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de conversar com a pessoa pela primeira vez. Muito desse trabalho é quase um convencimento do empreendedor que a gente seria um bom sócio, igual você teve essa boa impressão do Junqueira, porque quando ele chegar no estágio que ele está pronto, ele vai chegar na gente com uma tese boa e falar, cara, agora eu estou pronto, agora eu te dou essa resposta, vamos.
E a gente provavelmente vai falar, vamos, porque a gente foi convencido e a gente está acompanhando o trabalho 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de conversa. Então, é muito importante a gente como investidor e quem está nessa cadeira aqui do investidor, cara, se você vê o mínimo de potencial nessa pessoa, vale a pena às vezes gastar 10, 15, 20 minutos a mais com ela, entendendo mais do business, perguntando e dando deveres de casa melhor, porque esse cara pode ser o diferencial 1 ano depois. E é legal que a gente sempre esteja numa posição de não só, vou investir ou não, mas sim, cara, pra você ser investido, o que falta? Falta isso, isso e isso. E aí, beleza. Aí a gente parte de um ponto de partida. Isso é importante, porque depois, um dos grandes diferenciais de vocês é esse gestão ativa. Para um ecossistema em que ainda existe espaço para ser desenvolvido, a gestão ativa, ela me parece relevante. Por quê? Não de pegar na mão e vamos lá. Que às vezes atrapalha, né? Atrapalha. Pegar na mão demais atrapalha. E isso é importante. Mas é como se fosse assim... Eu sou corredor. Quem me ensinou a correr... Eu tô começando. É bom correr, velho. Eu tô começando. O meu pai, ele é corredor também. Ele é um pouco mais baixo do que eu. Eu sou um pouco mais alto. Então, a minha passada, ela é mais larga. A do meu pai, ela é mais curta. Mas meu pai corre pra caramba. Meu pai já fez Ironman, sacou? Então, pra ele correr, ele me dava o pace, sabe? Sim. A passada. Ó, esse aqui é o ritmo. Aí ele, ia sentindo que eu, sei lá, que eu tô cansado. Ó, esse aqui é o bisu. Aí reduz um pouquinho, não para de correr, senão você vai sentir, bebe água, alonga e tal. Então, aquece antes. Então, eu acredito muito que essa gestão ativa não é o pace, mas é um acompanhamento mais próximo, né? É querer que a startup se desenvolva, o empreendedor se desenvolva junto. E tá disponível para o empreendedor no sentido de, cara, tô com um problema, o que eu faço? Tô com um contrato aqui para fechar, como é que eu vou para essa negociação? E como a gente tem um apoio de pessoas que já passaram essa jornada, vão ser pessoas que têm a resposta para ajudar o empreendedor na hora que precisa. Ou conhecem alguém que pode... Ou conhece alguém para destravar uma porta. Consegue acessar, né? Cara, conhecer alguém, isso é um ponto muito importante. Venture Capital, diferente de outras áreas do mercado financeiro, na minha visão, é uma área muito colaborativa. Se eu tenho uma startup que eu acho legal, mas que não encaixa no meu fundo, cara, eu vou indicar para alguma outra gestora que tem um fundo que encaixa. E vice-versa. Então, até a gente, quando entra uma gestora, a gente tem um trabalho de falar com vários fundos diferentes do Brasil inteiro, para entender a tese deles. Então, eu não tenho que entender só a tese dos meus 3 fundos como capital. Eu tenho que entender a tese de vários fundos que eu tenho contato para, se eu achar alguém interessante, eu mandar para ele. E se ele achar alguém interessante, mandar para mim. Legal. Então, são os melhores deals, eles caem no nosso colo. Eles não são busca ativa. E é exatamente esse trabalho de base que vocês fazem aqui, que vão entrar numa Cotidiano e que a Cotidiano vai fazer esse primeiro filtro e vai cair no nosso colo depois um empreendedor pronto para o jogo de VC. Que o jogo de VC é diferente, né? Eu acho que poucas pessoas têm clareza do que é você ser investido por um investidor institucional de Venture Capital. E aí, sentando nessa cadeira, a gente pode entrar nesse tópico agora. Nem toda startup ela é feita para jogar o jogo de Venture Capital. Isso é extremamente importante no sentido de, cara, às vezes o meu negócio ele é muito bom e ele não precisa jogar esse jogo. Às vezes com dívida eu consigo crescer muito melhor do que com um sócio. E porque o seu sócio ele vai te pressionar para ter um resultado. No nosso lado, o fundo, né, ele tem um período de investimento e um período de desinvestimento. Então, quando a gente investe numa empresa, a gente está esperando uma saída. 5, 6 anos depois, a depender do... Geralmente, em média, fundos têm 5 anos de investimento, 5 de desinvestimento, isso no geral. Algumas CVCs têm períodos mais longos, alguns fundos têm períodos mais longos, mas de via de regra é mais ou menos isso. Cara, então se você é investido no 3º ano do fundo, você tem 7 anos para ser desinvestido. Porque a gente precisa desse retorno como gestor. Cara, para você ser desinvestido num múltiplo interessante para a gente, você vai ter que crescer muito. Você vai ter que fazer aquele triplicar, dobrar. E, cara, você tá pronto para nos próximos 5 anos da sua vida ser pressionado para triplicar, dobrar a tua empresa? O primeiro 3 é até mais fácil, o segundo não é tão mais fácil. E aí, às vezes você não quer jogar esse jogo. Às vezes você quer crescer organicamente e depois pegar uma saída estratégica. Ok, tranquilo. Você não precisa jogar o jogo do Venture Capital. Mas se você quer jogar, saiba o que você está entrando.
E o jogo do anjo é diferente, o jogo do pré-seed é diferente, o jogo do seed é diferente, o jogo do late stage é diferente. Todos os jogos são diferentes. Mas é legal saber o que você está jogando. Você está jogando poker ou você está jogando truco? Os dois têm cartas, mas são jogos completamente diferentes. Né? Aí o VC, ele apareceu, ele surgiu pra gente no processo de aceleração da cotidiana. Então, eu lembro de conversar com o Henrique, ele me explicar sobre Venture Capital e eu ficar sem entender o que era Venture Capital. Eles falavam, você é Venture Capital? Eu sou Venture Capital. Claro. Claro que sou. Com certeza. Claro que sou. E eu fui entendendo o processo de aceleração, hoje eu entendo mais e é por isso que a gente está conversando aqui. Sim. Mas realmente, eu conheço uma startup de um colega meu, lá de São Paulo, que chama Lincana. Uma startup super bacana, inclusive já teve gente do time deles que trabalhou, que era amiga de faculdade que trabalhou na Polos também. Então, e eles nunca pegaram um investimento. Né? Então, eles trabalham no bootstrap, né? Que é aquele... E provavelmente tem fundos que querem investir neles loucamente. E eles não querem. E não querem, e tudo bem. Exatamente. E tudo bem. E a galera, tipo, eles estão dentro da... Faturam 1 milhão mês. A galera, assim, grande, tem um time de 30 pessoas. Então, assim, enxuto. Legal. Uma entrega, 170 clientes. Então, assim, todas as métricas são unidas para qualquer VC entrar e fazer, meu Deus do céu, eu consigo fazer multiplicar. Mas, por que, então, que as startups... Por que não é importante, mas qual que é o grande lance de pegar dinheiro do VC? Por que pegar o investimento do VC? Boa. Primeiro porque dinheiro é importante. Eu acho que, como dizer, o dinheiro pode pegar em banco? Pode. Mas o VC ele é um sócio estratégico que ele traz algumas valências para a empresa. Primeiro é um selo. Então, o selo que você falou, para ver se fechar com o cliente, ele é importante. Eu vou fechar com tal empresa, eu sou investido pela Capital. Cara, é um selo relevante no mercado hoje. Então, o selo VC, ele é importante. E ele é relevante para certos negócios. Ele não é necessário, mas ele ajuda. O segundo é o capital intelectual. Então, você tem pessoas que, geralmente, né, já passaram pelo que está passando, conhecem pessoas, vão te conectar com pessoas melhores para você resolver os seus problemas e vão saber te dar as respostas certas que você precisa para poder fazer esse processo de escalada. E, cara, tem um projeto que eu quero... vou fazer essa empresa para, sei lá, sair em 5, 6 anos, ser vendido. Cara, o Venture Capital ele faz sentido. Total, porque os interesses estão alinhados. Alinhamento de interesse. Então, o sócio que você vai ter, o capital intelectual que você vai ter por trás, a estratégia da tua empresa, tudo isso o Venture Capital ele vai te auxiliar melhor do que outros veículos, porque você tem pessoas que estão olhando para a inovação, já fizeram aquilo, já sabem o caminho das pedras e tem o interesse alinhado. Qual que é o meu interesse? Eu ter meu múltiplo, você ter seu múltiplo, beleza. Tá tudo certo. Mas eu acho que esse destrave de conexões que o Venture Capital ele pode agregar, dependendo da sua estratégia, é algo único. No sentido de que você vai ter um cara pensando todos os dias como ele vai te fazer crescer. E é do interesse dele também, porque ele tem uma grana ali. Tem uma grana ali, beleza. Então, acho que... E é isso, é sócio estratégico. Eu quero só dinheiro porque eu preciso de dinheiro para escalar canais. E captar dívida é muito caro, eu não gosto de dívida, eu quero um sócio. Cara, Venture Capital funciona também. Beleza, tranquilo. Mas saiba... E aí, de novo, tem várias gestoras com várias teses diferentes, são dinheiros diferentes, com propostas diferentes e metas e métricas diferentes. Então, quero ser investido por um Venture Capital porque faz sentido para mim. Depois de chegar nessa conclusão. Tá. Qual tipo de gestora que eu quero? É uma gestora ativa? É uma gestora passiva? É alguém que vai querer que eu cresça 20 vezes no ano ou alguém que vai querer que eu cresça 2 vezes no ano? São perfis diferentes. A gente é uma gestora, de certa forma, conservadora no mercado. Tanto em termos de múltiplo quanto em termos de saída, né? Que não te falei. A gente não vai buscar o múltiplo de 100x. Porque geralmente o empreendedor que vai para o 100x, ele quer fazer sozinho. E beleza. A gente vai buscar um 10x bem feito. Entendeu? E aí é perfil. Pronto. E aí, vamos tentar fazer a tradução desse saída e 10x. Boa. Explica pra gente o que é essa saída. Então, Boa. Vocês entraram... Vamos lá, vamos situar a galera. Estamos falando de uma Venture Capital que é de early stage. Então, ali, primeiros clientes, encontrando o Product Market Fit, que é o fit do produto com o mercado. Perfeito. Tem os seus primeiros clientes...
já está com time, tem tecnologia, está encontrando o PMF, que é aquele momento que chega cliente e você não sabe nem de onde é que veio, mas é um cliente que faz sentido para sua operação. Sim. Então, vocês botaram uma grana, vão botar grana ali para ele tá no momento de pré-escala ou de escala. Isso. Então, e o que é esse 10x de saída? Quando você cria uma startup, você tem algumas formas de você sair se você quiser. Você pode ser uma empresa para sua vida, e aí ela vai um dia deixar de ser uma startup, e pode ser um modelo inovador que vai ser perene no longo prazo, e eu não vou sair, eu vou viver dos lucros dessa empresa igual uma empresa tradicional. Beleza. Mas na prática, como empreendedor, você tem duas saídas. Você tem o M&A, né, uma fusão ou uma aquisição da tua empresa, uma aquisição da tua empresa, ou seja, algum comprador maior que vai comprar a tua empresa, ou um IPO. Realisticamente e estatisticamente, chegar no IPO é muito difícil. O IPO é aquele momento que você vai lá na B3 e bate com o martelinho. Lá na B3... E abre seu capital para todo mundo. Abre seu capital, entra na bolsa, e aí são outras métricas muito mais difíceis, né? O jogo do VC é muito mais fácil que o jogo da B3. E as startups brasileiras hoje têm um movimento interessante de fazer na Nasdaq, né? Tem VTEX, Nubank, foram para Nasdaq, foram para fora, fazer IPO fora. O próprio Gympass está com essa intenção, até mudaram o nome para o Well Hub, nessa intenção de se posicionar como um hub de bem-estar com um potencial de crescimento enorme no mundo inteiro. Não só um passo de academia. Um movimento interessante. Então, como empreendedor, você pode ser comprado ou você pode sair no IPO, né? Sair assim, chegar num estágio de empresa de capital aberto. Eu te fiz essa pergunta, porque o meu pai, ele virou para mim e falou assim, cara, como assim, exit, vender? Você não criou empresa para trabalhar nela? Tem empresas que são feitas, tem empresas que são feitas para serem vendidas. Toda startup feita para ser vendida como ideia, não. Às vezes a sua startup é para mudar o mundo. E beleza. Pode chegar num estágio que o seu mudar o mundo chegou num ponto muito grande que interessa o teu concorrente a comprar e ajudar na solução dele. Cara, beleza, tá tudo certo. Mas é importante saber que o empreendedor ele vai ter essas duas saídas, esses dois modelos de saída. E o IPO ele é estatisticamente muito difícil. Então, menos de 1%. Menos de 1%. Bem menos de 1%. Bem menos. Então, cara, quando a gente é um fundo e vai analisar uma tese, qualquer fundo, ele vai, na hora de apresentar para um comitê e defender esse investimento perante os cotistas, mostrar a tese de investimento. E essa tese de investimento inclui a tese de saída. Ou seja, eu vou investir em você, quem são os meus potenciais compradores futuros daqui a 5, 6 anos? Sim. Eu vou ter que apresentar isso num comitê para defender, entendeu? E esse 10x vocês entraram no momento que a startup valia tanto. Valia 10 e eu vou vender valendo 100. Entendeu? É isso. E essa escala, a gente vai ajudar você a chegar lá. Mas você sabe que a gente quer fazer você chegar no 100. E se você não quiser, eu quero ter uma escala mais linear. Porque é caro você crescer rápido, né? É caro. E por isso que, no geral, você vai ter exceções à regra, tá? Mas, no geral, fundos gostam muito de... Não gosta de hardware, né? A gente estava falando disso mais cedo, porque tem um CAPEX muito alto, né? Tem um volume de investimento muito alto para você comprar equipamento. E, no geral, o fundo gosta de SaaS B2B, porque é um modelo de receita recorrente, que você tem contratos longos e você consegue ver a receita crescendo sem cair, né? A não ser que tenha churn enfim, que é o contrato cancelado. Mas tem modelos de negócio que são mais propícios para VC do que outros. Não significa que o seu, por ser diferente, ele não é propício, mas é estatística. Um SaaS B2B tem muito mais chance de ser investido por algum VC do que um hardware de moto que nem o pessoal da Origem, entendeu? Mas tem um investidor que está disposto, e é um venture capital que está disposto, investiu, e eles estão crescendo e beleza. Mas eles souberam o casamento perfeito deles. Que VC na prática é um casamento. Eu escolho você, você me escolhe. E aí a partir disso formamos uma relação e temos um objetivo em comum, que é a saída. De alguma forma. Explicado. Vou ver outros empresários aqui, outros investidores falando sobre exit. Às vezes eu pergunto que a tendência, inclusive a Bíblia, né, do nosso mercado é o Venture Deals. Ele conta toda a história de como captar, de buscar uma liderança, pega quem segue, o modelo, onde que foi, cases. Então, logo na entrada, na abertura ali do livro, ele fala assim, cara, esse livro ele foi feito para ser difícil.
Porque é uma linguagem jurídica, uma linguagem de economista, e a gente vai juntar os dois. Então, ele é difícil. Então, quanto mais a gente conseguir traduzir aqui, já entrou na minha cabeça, early stage, isso aqui, aí bota LTV, aí CAC, SaaS B2B. Putz, cara, e pra ser investido, você precisa saber essas Todas coisas. Porque você precisa saber. Porque se eu pergunto pra você, como investidor, qual que é o seu LTV? Qual que é o seu LTV sobre CAC? E você não me responde, é quase um descarte imediato mental. E não é uma maldade da gente nessa posição. É só porque a gente vai olhar 10, 15 empresas por dia. E a gente está buscando alguém diferente, alguém que tenha um potencial de sustentar um diferencial, que seja tecnológico, que seja regulatório, que seja qualquer coisa. Por isso que o cara que é MBA em Stanford, ele é investido. Porque ele sabe, necessariamente o negócio dele é bom? Não, ele não necessariamente tem um negócio bom. Mas ele sabe responder todas as perguntas de business que a gente vai perguntar. E aí esse cara é mais propenso a ser investido e ele tem um selo Stanford. E a gente tá falando de selo. Putz, selo é muito importante, cara. Você tem um selo UNB. É um selo relevante. Do DF, ainda mais aspecto de DF, putz, é um selo relevante. Eu sou incubado do CDT. Cara, é um selo relevante. Passou por um crivo. E aí, pra gente que tá no early stage, quais são selos legais? Quem foi acelerado pela Cotidiano, por exemplo, é um selo early stage que a gente vai olhar com mais carinho essa empresa. Quem foi investido por um fundo de pré-seed, pô, ele já passou por um crivo, é legal. Tem o pessoal de Brasília do Mercado Único, é uma startup que foi nascida recentemente. Eles estão lá nos Estados Unidos sendo acelerados pela Techstars. Pô, do caramba, é um puta selo legal. Me dá mais vontade de falar com esse cara. Então, selos são importantes, mesmo que no final que conta a capacidade de execução. Mas eu preciso saber se você vai executar isso ou não em, um minuto. E aí o selo, ok, é mais fácil. Bons pontos. Vou entrar aqui agora para um assunto que tem sido relevante, inclusive, na minha jornada como empreendedor. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre o fundo de investimento privado do BRB, KPTL Bossa Nova. Legal. Então, por que esse fundo foi criado? Quais que são os objetivos dele? Tá. Então, eu entendo que existe uma movimentação, tem um dinheiro disponível e vocês estão espalhados nacional e internacional, porque Brasília, com esse montante, com qual objetivo? Sabe? Tá. Seria legal para os empreendedores que estão vendo, Legal. que estão pensando em pegar investimento, entenderem que existe essa oportunidade. Legal. Eu acho que é um marco para a gente aqui de Brasília, você ter um fundo que ele foi... ele é composto 100% pelo capital do BRB. Então, é um fundo monocotista, né? O único cotista do fundo é o BRB. E o objetivo do BRB é achar boas startups para serem investidas, ponto. Tá? E a gente não tem uma tese centro-oeste, e eu estou falando aqui como KPTL, tá? KPTL que presta serviço para o BRB hoje. A gente não tem uma tese centro-oeste, porque não é tese do fundo, não precisa. O fundo só tem uma investida até agora, pública, que é a Acelero, que é uma startup de Curitiba. Está com outros investimentos para serem encaminhados, mas ainda não são públicos. Mas a gente está num momento... É um fundo que estava perfeito, casava perfeito com a tese da KPTL, 1 a 5 milhões de reais de cheque. Tem a Magna Med também, certo? Não é desse fundo. Não é desse fundo? Não é desse fundo, é de outro fundo da KPTL. Só tem a Acelero como investido até agora. É um fundo que ainda tem um tempo de investimento, são 3 anos ainda de investimento. Então, a gente está buscando boas teses para serem investidas. A única condição, e aí a gente é agnóstico de setor, agnóstico de momento, mas respeitando a nossa tese como KPTL, que é o que eu já te expliquei, de pré-aceleração / aceleração, né? Respeitando com alguma sinergia com o BRB. Então, a empresa ela tem que ter alguma sinergia com o BRB para fazer sentido para esse veículo de investimento. A gente, como KPTL, como eu te falei, tem 3 veículos ativos. Então, se eu vejo uma startup de Brasília, que às vezes não encaixa na tese do BRB, mas encaixa no GovTech, que é outro fundo que a gente tem ativo com a Acelero, eu posso caminhar para cá. O BRB ele fez questão de ter alguém em Brasília da KPTL para fomentar o ecossistema daqui e tá no BRB Lab, que sou eu. Dentro do processo seletivo que fui eu. O BRB fez questão para poder ajudar a fomentar o ecossistema de Brasília e o espaço deles. Então, estou aqui hoje, estou olhando tese de Centro-Oeste com mais carinho. A gente olha muito Goiânia, a gente olha muito Mato Grosso e principalmente empresas agro, né? Porque é o que tem saído demais desses outros centros do Centro-Oeste.
E a Capetelli tem um histórico de agro bem forte também. São mais de 30% dos investimentos são agro, se eu não me engano. Por volta de 30%. E aí, o FIP-BRB, especificamente, ele tem a mesma tese da Capetelli, com tudo que eu já te expliquei, mas ele tem esse a mais de ter alguma sinergia com o banco. O BRB ele faz várias atividades hoje em Brasília, né? Faz gestão do autódromo, faz gestão da torre, faz gestão do estádio, faz distribuição de várias, enfim, diferentes tipos de carga. Então, a gente acaba olhando para logística, olha para fintech, olha para HR tech, olha para... acaba olhando para tudo que pode ter alguma... Agro, porque o BRB tem uma parte forte de agro. Acaba olhando para todas as teses que tem alguma sinergia com o BRB. O próprio Polos pode, enfim, por exemplo, fazer uma redução de energia nas agências do BRB, por exemplo. Cara, beleza, tem alguma sinergia e faz sentido. Para a gente, como Capetelli, é mais importante que a empresa ela passe no nosso crivo, que eu já te falei de diferencial, de confiar no cara, de confiar na tese, do que a sinergia com o BRB. A sinergia do BRB ela é importante, mas ela vai ser algo posterior da nossa primeira análise. Porque se eu gostar da empresa, e eu gostar de falar, cara, essa empresa ela tem que ser investida por nós, faz total sentido. Não encaixar no FIP do BRB, eu vou passar para outro FIP. E eu vou investir, entendeu? Mas o marco FIP-BRB para o Centro-Oeste, eu acho ele extremamente relevante. Porque, cara, primeiro que eu tô lá no BRB Lab. Então, a gente está fomentando pessoas num espaço no Centro-Oeste falando de inovação, que é o que a gente estava falando. A gente tem alguém que pode ouvir você, empreendedor, e te dar dicas de por que você falta para você ser investido presencialmente em Brasília. Isso não tinha antes, uma figura de investidor disposta e tal, a falar, ser aberta e tal. Você tem até algumas figuras, mas são as pessoas que estão focadas em outros... Ou são investidores anjos, o papo anterior. Papo anterior. Um investidor institucional, uma gestora de São Paulo, que tem um crivo de São Paulo e que tem representantes nacionalmente, acaba sendo um marco relevante para a gente como ecossistema. Então, eu me coloco super à disposição, cara. Posso até mandar o link da minha agenda, marca comigo, a gente conversa, acho que é super, super tranquilo. Mas para a gente investir, de fato, né, ter o commitment de investimento, falar, cara, eu tenho que ser muito convencido do seu diferencial, eu tenho que defender essa tese perante os meus líderes e meus gestores, para depois passar e falar, cara, gostamos. Aí a gente passa, tem uma relação com o BRB, né? A gente, como Capital, tem uma relação com o BRB. Fala, pessoal, gostamos dessa empresa, a gente sabe as superintendências do BRB e fala, a gente acha que tem sinergia com essa aqui. Faz sentido para vocês? E aí eles internamente têm um time de inovação do BRB que eles fazem esse trabalho de falar com as áreas, ver se tem sinergia mesmo e tudo. E aí, passando pelo crivo, aí a gente passa para um comitê final, Capital e BRB, para fazer essa aprovação do investimento. Mas é um momento posteriori da gente ser convencido e passar por todos aqueles crivos como Capital, que eu te falei. Aí a gente olha para o BRB e faz o que o BRB pede. Mas funciona muito bem, essa relação Capital e BRB. E Bossa Nova também mandou para a gente alguns leads, né? E apresentam algumas coisas em comitê. Mas, no final, de relevância para o Centro-Oeste, mesmo que o dinheiro não seja direcionado para o Centro-Oeste, a gente tem um fundo grande, para early stage, né? De 50 milhões de reais, que está voltado para startups, não do Centro-Oeste, mas que, como a gente está aqui, a gente olha mais aqui. Né? Então, eu gosto de ter contato, eu como pessoa responsável por esses primeiros crivos, né, do FIP-BRB, eu não vou dar preferência para alguém do Centro-Oeste, mas é quase algo inativo a mim, né? Tipo, cara, esse cara é de Brasília, esse cara tem que ser investido pelo BRB. Porque é um fundo do Centro-Oeste, cara. Seria legal a gente ter mais empreendedores preparados nesse estágio, que estejam prontos para ser investido por um cheque nosso, do nosso crivo, que pode ser investido por um investidor de Brasília, né? Então, eu acho que é o ideal? Acho que ainda não, acho que tem muito potencial. E, cara, se a gente começar a investir em startups aqui, é muito provável que surjam fundos regionais daqui também, seja Capetelli, seja outros gestores. E aí, quando surge um fundo regional, ele está olhando só para cá, cara, você começa a fomentar o ecossistema, você começa a vir mais gente interessada, falando, nossa, tem investidores aqui, tem dinheiro aqui para você gastar startups daqui. Isso é muito legal. Para quem já viveu esse mundo de São Paulo, que é quase muito fácil ganhar dinheiro, pegar dinheiro, eu nem imagino o que você passou para conseguir pegar dinheiro. Porque não tem muita coisa. É ralado. É ralado. Eu contei isso num episódio. Eu trouxe uma investidora minha aqui. Ralado. Investiu dentro de um pool de investidores anjos. Uhum.
Nossa senhora, é uma passação de chapéu tremenda. É, É puxado, tem o seu, fala, seu lado bom. Você conhece um monte de gente, todos eles querem te indicar clientes, então é como se tivesse um batalhão é, de embaixadores. Mas a gestão é complexa. E eu acho que para o jogo de. Acho não. Para o jogo de VC, é muito relevante que você tenha, o que você comentou aqui, é um investidor institucional. Porque depois, para você dar os próximos passos, ele é uma jornada institucional. é. Não mais de quantidade de pessoas que tem no seu cap. Inclusive, é muito positivo que você tenha o menos pessoas no seu cap possível. Cara, no seu pré-early stage, dinheiro é difícil, cara. Mas quanto mais saudável for seu cap table, pra você pegar um seed, ele faz muita diferença. Porque às vezes você entrega grande parte da tua empresa ali pra anjo, pra família. E é uma questão, né? Porque a gente vai acabar tendo que comprar a participação do super early stages. E para fazer sentido pra gente, a participação na empresa, e às vezes tá mais caro por isso, e aí o deal não fecha por uma questão de cap table. Eu já vi deals não fechando por questão de cap table. Tudo perfeito, não, o cap table tá zoado, não dá pra corrigir. Via de regra, então, essa galera que capta com você aqui, momento de pré-aceleração, seed e tal, ela... Vamos lá. A gente tem a startup que tem 100% dela. Uhum. E aí, você na incubação, você, né, normalmente disponibiliza uma porcentagem. Na Uns aceleração, 10% ali, né? uma outra. É. No anjo, mais uma outra. Cara, Quanto que o empreendedor pode estar diluído para captar com vocês? Cara, isso não é uma regra, tá? É muito importante falar que Venture Capital ele não tem uma regra, ele tem preferências. E aí, preferências passam em crivos ou não passam em crivos, depende do analista, depende da pessoa que está olhando. Mas eu diria que para chegar na gente... Putz, é difícil falar um número, tá? Mas eu diria que mais do que 20% é muito. 10% para o programa de aceleração acho que é padrão de mercado. Sim. Né? E depois do programa de aceleração chegar na gente, acho que é normal do que eu vejo. A maioria das startups que chegam para mim 90% ainda está nas mãos do time. Startups boas. Significa que a sua startup é ruim se você já tem metade? Não significa nada. Mas é uma questão a ser olhada. Sim, é mais um critério. É mais um critério que tem que ser avaliado. E é complicado, cara, porque pensa na gente na nossa cadeira. A gente vai olhar 10 empresas por dia. Cara, a gente precisa de algum critério. Porque eu não vou conseguir olhar o pitch de todo mundo. E isso é um ponto importante que eu vou entrar, acho que vai até vale olhar. Cara, o seu pitch, e a gente fala muito de pitch, a gente conversa muito sobre pitch. Cara, você tem que convencer que faz sentido eu dar mais tempo pra você em, cara, 3, 4 minutos. Seu problema, sua solução, seu tamanho de mercado, seu diferencial e seu time. Cara. Beleza. Se eu sei isso e pra mim faz sentido, eu vou dar mais tempo. Eu vou ter um segundo momento para olhar tuas métricas. Mas a métrica acaba sendo depois. Precisa ser convencido rápido. Bom ponto. Que é o que normalmente o pessoal conhece como lá atrás, o Pitch Elevator. Pitch Elevator, Encontrei com um cara no evento, apresentei aqui em 15 segundos o que eu faço. Pô, legal. Quero marcar uma reunião um dia. Isso. Aí marca a reunião, apresenta, faz o pitch rapidinho, vão rolar algumas perguntas. Legal, Isso. Vamos para uma outra conversa. Isso. Então... E é um processo demorado, cara. Isso é complicado. Eu passei por um processo do outro lado, né? Quando eu tava no time de strategy na FIBO. Cara, uma conversa, para ser investido, até as primeiras conversas, é uns 6 meses. E o founder falou, assim, com mais de 70 fundos. Então, assim, sabe que se você quer passar por um processo de captação como empreendedor com investidores institucionais, vai demorar. Aqui na Capital, a gente tem como perfil, a gente não vai entrar em empresa que a gente não vai olhar durante um tempo. Não vai entrar. Pode até entrar? Pode, mas a via de regra não entra. A gente vai olhar, a gente vai tirar um tempo para falar com o seu time todo, falar, não todo, né, mas pelo menos as principais figuras, com seus clientes, vai tirar um tempo para falar com seus investidores, vai tirar um tempo para falar com todo mundo, vai entender o business de ponta a ponta e vai falar, cara, eu consigo sustentar que esse cara é diferente mesmo. E aí vai passar. Mas, cara, não é uma coisa fácil, assim. Tipo, a pessoa tem que estar muito preparada, tanto para investir tempo, porque você é CEO da Apollos hoje. Você vai ter que dedicar pelo menos metade da sua agenda para falar com o fundo. Você tem um time que você confia para isso, para gerir o teu negócio? É difícil, né? É uma situação complicada. E saiba que é um processo demorado. E saiba, assim, quais fundos você vai falar? Ah, minha tese é tal. O seu startup é de energia. Você vai falar com a DNA Capital, que tem tese só de saúde? Não vai. Por que você vai apresentar seu pitch para eles? É perda de tempo para os dois. Então, é quase um trabalho tanto nosso de falar, cara, olha só,
você é legal, mas não faz sentido a minha tese. Então, beleza, nosso fundo ele não tem tanto isso porque ele é agnóstico de setor, né? Mas, tipo, meu valuation tá 100 milhões. Por que um cheque de 5 vai fazer diferença? Nada, entendeu? Então, tipo, não vai se falar com a gente, você já passou desse estágio. Então, mapeie os investidores que você quer, quem você vai falar, porque você vai gastar muito tempo já nesses caras. Então, é legal saber que tipo de investidor você quer, a tese do cara. E a gente, qual que é a empresa que a gente está olhando. O último entrevistado que a gente teve, que é lá do The Yield Lab, tá. O Guilherme Paiva. Ele fala, aqui o passo a passo para você fazer uma captação. Profissionalismo no processo. Você vai ter que ter um funil estruturado, fazer um filtro de quem são seus investidores, quem tem a tese que investe em você, quem não tem a tese. Então, assim, tá lá o funil. Como um processo de vendas. Pega o mapeamento do distrito, pega o mapeamento do Júpiter, tem vários mapeamentos na internet que você consegue olhar. Vários. Eu tenho um pipe só de... Já estou montando o meu. Tem um pipe só de ESG, energia e tecnologia. Tem um pessoal do Emerging VC Fellows. Eles têm um Airtable que mostra... Pega o do Airtable. Mostra exatamente a tese dos fundos. Tem algumas informações que precisam ser melhoradas, mas no geral é aquilo mesmo. Exatamente. Aí você vai batendo com outro. Tem até um mapa da... Aquela Endeavor. Tem um mapa bem legal. Com a tese, também. Se lidera, quanto que é o cheque. Sim. Muito legal. Inclusive com cases. Exato. Quem já investiu. Tem muito material, coisa que não tinha 10 anos atrás. Então, tá mais fácil hoje. Então, profissionalização, funil, pitch bom, data room. Então, data room ajuda muito, cara. Ajuda muito. Aí você vai depois olhar para as métricas, ajuda já tá muito. tudo lá. Porque se eu tô interessado, eu vou olhar as métricas para ver se faz sentido gastar tempo. Exatamente. Não faz muito sentido. Então, cara, é o dever de casa aí para quem vai fazer captação. Assiste o The Yield Lab. Nossa, um data room estruturado faz tanta diferença. Faz tanta diferença. Pra gente, é tão bom olhar números bem estruturados, indicadores bem estruturados, o pitch bem feito. Cara, porque a gente tem que dar checks rápidos para saber se faz sentido continuar, né? Então, faz muita diferença. Então, FIP BRB, já batemos bastante coisa dele aqui. Eu queria dar uma olhadinha agora, por mais que a gente esteja, que a tese do FIP-BRB seja agnóstico, o que vocês têm visto enquanto tecnologias emergentes ou oportunidades para... Boa. Assim, pega agro aqui, não é, você não tem um oráculo, né? Sim. Mas quais são hoje tecnologias que são legais de você ficar de olho, que normalmente os fundos já estão dando aquela espiada, estudando um pouquinho mais? Tá. Eu tenho muito visto negócios de intermediação. Então, infras tecnológicas que se posicionam como intermediação entre dois players que não conseguem se conectar, no geral. Tô vendo isso em saúde, tô vendo isso em fintech, tô vendo isso em seguros, tô vendo isso em agro, tô vendo isso, enfim, vários setores. Marketplaces, que tem a mesma tese de intermediação. Você tem muito marketplace interessante. Você diferenciar como marketplace é muito difícil. Estou vendo muito marketplace B2B, e é uma tese que eu gosto bastante, no geral. Você conecta empresas a empresas, mas com fornecedores diferentes que podem solucionar problemas de cadeia diferente. Isso eu tenho visto bem legal. As logtechs, eu acho que no Brasil você tem teses interessantes. A própria Log está voando. Eu acho que tese de... Cara, porque cadeia de distribuição é muito difícil, cara. Supply chain, no geral, é muito difícil. Então, cara, é legal que você tenha boas empresas que solucionem problemas diferentes na cadeia. Eu gosto muito de logtech. Retail, né, PropTechs e afins, eu acho que é um mercado que o Brasil tem olhado muito e tem fundos já setorizados nisso. A própria Terracota fez um mapeamento muito legal das PropTechs. Tem muita oportunidade no Brasil. Acho que isso é bem legal. O Brasil, cara, energia, clima, a tua startup, o setor que você tá. O Brasil é um protagonista no mundo em energias renováveis, e economia de energia e formas alternativas de energia. Então, o próprio mapeamento do distrito de Climatex... Saiu recente agora, bem legal, da Barney. Da Barney Investor. Eles fizeram um mapa de... Green Techs ou Green Techs? Das Green Techs. Isso Latam, inclusive. Aí a Apollo saiu lá também, mas como Atmos.
Ah, legal. Legal. Pô, muito legal mesmo. E assim, o Brasil, ele é protagonista nisso. Então, é legal que a gente tenha empresas, a própria Lemon, né, que investiu da Ambev, enfim. Cara, você tem boas teses disso, é um mercado que eu gosto bastante. Saúde, a gente não tem um unicórnio de saúde ainda no Brasil. Então, a gente tem bons unicórnios de fintech, a gente tem bons unicórnios de... É mais fintech, né? Mas, enfim, de Gympass da vida, VTEX, enfim. Fintech todo mundo tá olhando, sempre. Sim. Né? Fintechização, acho que é um tema que todo mundo olha. Todo mundo vai virar fintech, e aí é uma tese que faz sentido em vários aspectos. Um tema que eu acho legal da gente falar, cara, AI, Machine Learning, afim, tipo... Acaba que é muito difícil pra gente olhar uma tese de AI no sentido de que 99% das teses de AI vira um chatbot. E aí fica muito difícil olhar como produto. É muito difícil achar um diferencial, porque hoje a maioria é um prompt de chat GPT que tá com uma camada revestida de tecnologia básica ali para ser investida, né? Então é legal que você consiga explicar o seu diferencial de fato, do que você faz diferente. Mas, cara, tem muita coisa legal, assim. Eu acho que de todos os setores, cara, agro, centro-oeste tem saído muita coisa muito legal. Putz, energia. Acho que o Brasil tem teses óbvias, né? Que precisam ser resolvidas. E no final, educação. Educação é uma tese, pô, tem muito edtech aí crescendo pra caramba. A própria Descomplica, né? Chegou unicórnio e tudo. Então, eu acho que tem boas teses que estão saindo do Brasil no geral e de Brasília. Não vejo nada tão específico como tendências, fora essas tradicionais de fintechização e AI Machine Learning, que está sempre em voga. Me conta um aí da Capital, de algum desses segmentos que você falou, alguns legais, né? Marketplace, Cara, eu acho que retail. o case da Magnamedi, ele é super legal, ele vai fugir tudo disso que eu falei agora, porque ele é um aparelhinho era uma parte de um respirador pulmonar que os caras desenvolveram e depois eles desenvolveram o respirador inteiro. É um respirador muito mais leve do que o respirador tradicional. E foi muito relevante na pandemia, cara. No ápice da crise da Covid, assim, eles conseguiram suprir uma demanda que tava precisando. E eles foram bem relevantes para salvar vidas. Então, acho que, cara, no final, a gente que investe em tecnologia, a gente que está em tecnologia, a gente tá buscando algum propósito. Seja ganhar dinheiro, seja, no seu caso, reduzir energia, que é uma coisa que ia ter um impacto grande mundialmente, digamos assim. E, cara, os caras da Magnamedi foram relevantes num momento que o Brasil estava precisando e que a gente estava passando, talvez, pela maior crise sanitária que a gente passou como geração, né? Então, e a gente, como Capetelli, fez o máximo possível à época para ajudar nesse transporte, ajudar nessa logística, ajudar no que precisava. Então, cara, eu acho, putz, é bem relevante quando a gente olha uma tese que tem um impacto direto. E aí, softwares e afins, eles têm impacto direto em outras cadeias, né? Mas no final o que a gente está querendo é melhorar alguma coisa. Ou seja, solucionar um problema, né? E volta para o conceito de startup. O que é uma startup no final? É uma empresa que está tentando solucionar um problema que tem um modelo de negócio inovador. Mas antes do modelo de negócio, solucionar um problema. No caso, a Magnamedi, a solução do problema é que o respirador era muito grande e você precisava de uma peça que funcionasse melhor e depois dessa peça há um respirador menor, melhor e que, enfim, supra o problema quando precisa. Então, obviamente é uma tese diferente, uma tese que a gente investiu até com 0 de receita, mas o cara foi muito diferente. Mas aí, por exemplo, uma tese mais tradicional, assim, de VC, a própria Configure, de Brasília. Hospedagem de cloud, né? Que eles conseguiram produtizar algo que era muito de serviço, né? De você achar a melhor hospedagem, ter esse pacotinho pronto de hospedagem de site no geral. Eles tinham um diferencial, claro, de momento ali de mercado e de produto pronto para escalar num segmento que não estava tão maduro ainda. E foi super legal, assim, eles estão performando, tem as dificuldades dele, mas estão performando. Então, você vê, são duas teses completamente diferentes, mas que convenceram num diferencial. O da Magnamedi era tecnológico histórico da pessoa que estudou há muito tempo aquilo, e o da Config era mais o produto pronto, que a gente não viu um competidor claro ali, que tinha um espaço de mercado fácil de você atacar se você escalasse. Então, momentos diferentes, teses diferentes, mas igualmente convencíveis para um investidor. Top, velho. São cases que são bem legais e eu acho que como empreendedor eu já conhecia
a história da Configa, é sempre legal. Eles foram investidos pela Cedro também. Sim. Então a galera, o Arthur Furlan, né, que é o founder, o cara empreende já há um tempão, uma das referências aqui de empreendedor. A gente já tá caminhando aqui para os últimos 10 minutinhos da nossa conversa. Já falamos coisa pra caramba, né? A gente falou sobre o Thiago, sobre fundos, sobre distritos, sobre a transição da sua carreira, sobre o impacto, sobre os critérios do KPTL, visão de futuro do fundo VIP-BRB, tendências de mercado. E a gente finaliza normalmente com algumas dicas, né? Dicas, conselhos, etc. Então, tem duas partes da dica, tá? Uma é fundos de investimento, e a tendência é que isso aqui seja cada vez mais acessado por pessoas como a gente. Um empreendedor, já numa camada, num momento de captação já mais avançado, e fundos de investimento que estão olhando para o que esses fundos estão fazendo investindo em Brasília. Então, aqui esse programa vai ser para cada vez mais trazer pessoas que queiram, já investem, querem investir em Brasília, no Centro-Oeste. Então, dois lados, né? Para o empreendedor, né? Dicas para o empreendedor que está querendo fazer captação. Boa. E do outro lado, dica para o fundo de investimento. Boa. Então, quais são as dicas que você quer dar para essa galera? Boa. Cara, para o empreendedor que chega no estágio de falar comigo, eu acho que principalmente, cara, esteja preparado para as perguntas. E aí é o que a gente está falando de organização. Ter um data room pronto, com todas as perguntas que você sabe que o VC vai te perguntar, e aí são coisas que tem na internet básicas. Qual que é o seu LTV? Qual que é o seu CAC? Quais são os seus clientes? Qual que é o teu diferencial tecnológico? Por que eu deveria investir o meu dinheiro em você e não no seu concorrente? Por que o Itaú, você é uma fintech, por que o Itaú não faz o que você está fazendo? Cara, são perguntas que qualquer investidor ele vai te fazer, porque ele está buscando uma empresa que tem um potencial de escalabilidade rápida. Startup é isso. Na nossa visão, uma startup para ser investida por um fundo de VC, a gente está buscando escalabilidade rápida e um diferencial tecnológico, uma barreira de entrada que sustente o teu diferencial. Então, sabendo disso, esteja pronto para responder essas perguntas na ponta da língua. Fora isso, perguntas que eu acho relevante de saber sempre. Estou captando. Quanto eu estou captando? E por que eu estou captando esse valor? Cara, se você está só buscando dinheiro por dinheiro e você viu num conteúdo que nesse estágio eu devo captar tanto, repensa. Repensa o teu plano. Qual que é o teu plano de negócio? Tem um business plan sólido. Fala, cara, eu vou captar 2 milhões de reais porque eu preciso expandir esse canal e esse canal e esse canal. E captar menos, às vezes, é melhor, porque você vai diluir menos e vai te dar a oportunidade de você ter uma saída melhor, de você depois captar mais num valuation maior. E não necessariamente o valuation maior é bom, tá? Então, às vezes, um valuation maior significa métricas melhores para você ser cobrado. Então, saiba todas as nuances do jogo do VC. Eu acho que como empreendedor de startup, eu acho que você precisa saber, até para saber se você quer jogar esse jogo ou não. Então, acho que é o principal. E tem seu pitch elevator pronto. Sabe por que você está fazendo isso, né? Eu acho que é o mais relevante. Por que eu estou acordando todo dia tentando solucionar esse problema? Acho que são coisas que fazem bastante diferença pra gente. Top. Prepara para perguntas difíceis. As regras do jogo. Regras do jogo de VC, né? Quanto que você está captando por quê? Business plan sólido, nuances do jogo de VC. E tem um data room organizado. Pô, contrata um design, cara. Faz um pitch deck bonitinho. Sabe? É legal de ver um pitch deck arrumadinho. Né? Parece bobeira, cara, mas... Parece bobeira, mas quando a gente olha algo estruturado e que tem uma linha de raciocínio... E tem várias coisas na internet. Como é que eu estruturo meu pitch deck? Problema, solução, modelo de negócio. Tem um site mó legal. Chama SlideBeam. Pô, legal. Não. SlideBeam, você chega lá... Tem vários modelinhos de pitch deck. Então, você pega o pitch deck do Airbnb. Tá lá. Do Uber, tá legal. Lá. E você pode... botar suas informações. O pitch deck do Airbnb é horroroso, é horrível em termos de design, mas em termos de estrutura ele é perfeito. Tudo lá. Ele é perfeito. E tem uma inteligência artificial do SlideBeam, que você pega o site do seu site, ou o site do seu concorrente, bota lá e ele faz o pitch com base no site. Legal. Saiba seu concorrente. Nossa, você tem que saber. Eu vou te perguntar, você tem que saber. Então, isso. São perguntas que até a própria estrutura do pitch deck, ela vai te direcionar quais perguntas você tem que saber responder. E de resto cara... Você tá fazendo um negócio que é a tua vida. Você tá todo dia ali. Você sabe explicar do negócio. Então, vai tranquilo, saiba responder as perguntas da melhor forma e faz o que você faz melhor, que é empreender e vender o teu negócio. Boa.
E para os VCs, seja investidor anjo, enfim, Aham. aqui você está falando com todos os investidores. Legal. Cara, como brasiliense, é muito legal ver a evolução das pessoas dos últimos 4, 5 anos daqui. Eu acho que Brasília, por ter esse potencial, tanto de dinheiro, quanto de capital intelectual, quanto de capital humano mesmo, a gente vai se tornar, uma hora ou outra, um polo de referência de inovação. A gente tem o potencial de ser uma nova Curitiba, uma nova Florianópolis em termos de relevância. E talvez ainda mais porque a gente tem um acesso a capital facilitado, tanto em termos públicos quanto privados. A gente tem muito dinheiro aqui no Brasília que poderia ser alocado em inovação. Então, o cedo ou tarde isso vai acontecer. A gente está só, como pessoas conversando sobre isso, potencializando esse momento chegar. Quem chegar antes vai ter um retorno maior. Inevitavelmente a gente vai ter uma relevância nacional em inovação, startups e tecnologia. Não sei quando, mas acho que quanto mais cedo chegar, as melhores oportunidades vão aparecer mais rápido. Então, eu já vejo movimentos de pessoas olhando para o Centro-Oeste, no geral, com essas teses mais de agro, teses de clima e afins. Mas eu acho que a gente tem total potencial para empresas de health vindo, law techs de direito vindo, enfim, outros setores da economia. Então, isso vai acontecer. Para os investidores que querem ter um olhar para o Centro-Oeste, bom, eu acho que faz total sentido, dado a relevância que a gente começou a ter e o potencial de crescimento que a gente ainda tem. Quem investir em São Paulo vai ter muita gente olhando. Creio eu que vão sair boas teses daqui nos próximos anos. Então faz sentido olhar. Então, para investidor, galera da grana aí, Galera da grana. é bom procurar, enfim, todos esses lugares que já comentou, né? Tanto distrito... Principalmente o investidor. Hoje o early stage, né? Early Óbvio. stage. O early stage ele tem que ser melhor desenvolvido no DF, porque depois o late stage ele vem, naturalmente. Então o early stage principalmente. É natural se as startups for bem desenvolvida, o late stage. E mais aceleradoras, mais fundos pré-seed, mais investidores anjo, mais investidores seed. A gente não está aqui para competir pelo deal, a gente está aqui para que tenham mais empresas surgindo e que tenham mais pessoas ganhando dinheiro e fazendo as soluções resolvendo os problemas que eles se propõem a resolver. Então, o ecossistema, o próprio nome fala, né? Todo mundo se ajuda. Boa. Então, é isso. E aí, indo para o finalzinho aqui, normalmente a gente tem mais 2 etapas agora. Tá bom. Primeira etapa a penúltima etapa, como faz para te encontrar? Tem algum recado que você quer dar? Eu já sei como, eu queria que você dissesse para o pessoal quanto que você é acessível, onde te encontrar. Boa. E no final, a última quem você acredita, né, desse teu ecossistema de investidores que pode ser um convidado em potencial para sentar aqui e trocar uma ideia? Boa, legal. Eu acho que para me encontrar, acho que as 2 melhores formas no momento é LinkedIn, né? Thiago Favero, Thiago com TH e Favero, Favro. Eu acho que é a melhor forma mais institucional de você chegar. O e-mail, que é thiago.favero@kptl.com.br, KPTL como fala, as letras mesmo. De forma institucional, acredito que seja isso. Mas eu sou super aberto, assim. Se você tiver contato do Guerra, pode me passar meu contato e falar comigo diretamente no WhatsApp, que é melhor. Mas institucionalmente o LinkedIn e o e-mail funcionam bem, via de regra. E de convidado, de nome em mente que eu tenho, vai ser o Rafael Garan, cara. Eu preciso falar dele, porque é meu primeiro chefe e meu mentor até hoje. Um cara que foi gestor regional do Createc 2. Então, ele já foi gestor de um fundo que olhou só para o Centro-Oeste. Então, e há muito tempo atrás, 2007, 2008. Então, ele vai ter uma visão perfeita de como era quando tudo era mato e como está agora. Legal. Cara, obrigado pelo seu tempo. Espero que tenha sido... Não, o prazer foi meu. Foi muito maneira a aula aqui. O prazer foi meu. Eu sempre saio... Quando eu saio com uma folhinha assim, o prazer foi meu. Foi útil. Eu espero que a gente esteja aqui... Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter se disponibilizado. E eu me coloco até, Guerra, falando assim, como KPTL, a gente quer olhar boas teses e a gente quer achar boas investidas tanto para o FIP do BRB quanto o outro FIP que a gente tem junto com a Cedro, que é uma gestora de Brasília, que é o Govtech. Mas como o Thiago, e sendo daqui, sendo de Brasília, tendo feito o UNB, não nasci aqui, mas eu sou brasiliense de coração, quero ver muito isso aqui maior e melhor. Legal. Então, me coloco à disposição sempre. Eu falo por experiência própria. Esse cara já me parou no corredor, a gente trocou várias ideias. Então,
é outro lugar para te encontrar também. Né? Isso, Pessoal que vai perfeito. no Parque Tecnológico. Bem lembrado, eu fico no segundo andar, lá no BRB Lab, onde é o Biotic, tem o Sebrae Lab, tem o ecossistema de inovação de Brasília começando ali. Cara, marca comigo, me manda uma mensagem do LinkedIn, marca horário comigo, pode ser presencial, pode ser remoto, enfim, como preferir. E a gente vai conversando. Irado, irmão. Obrigadão. Irado. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, pessoal. Se quiser também, né, aqui embaixo nos nossos comentários, quem estiver assistindo, coloque o nome, dúvidas, né, que a gente pode responder para você e estamos aí à disposição em prol do ecossistema de Brasília e do Centro-Oeste. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até mais. Show. Show.